Olá, benditos! Somente depois de passados 3 anos que Absalão havia assassinado seu meio-irmão Amon, foi que a ira de Davi se aplacou e ele se sentiu consolado. Foi então que Joabe, sobrinho de Davi e capitão do seu exército, percebeu que o coração do rei estava nitidamente incomodado com o distanciamento de Absalão. E então ele decidiu fazer algo para unir novamente os dois. Para ele, a coisa mais coerente a se fazer era promover a reconciliação entre pai e filho. Ele mandou trazer de Tecoa uma mulher e lhe contou uma história que ela deveria reproduzir diante do rei. E lá foi ela, vestida de trajes de luto, para contar a tal história para o rei. Davi então ouviu um relato inventado de um problema familiar narrado por uma mulher que era não apenas sábia, mas também uma ótima atriz. A história era a seguinte: seus 2 filhos haviam discutido no campo e um deles havia matado o outro. Os outros parentes queriam executar o filho culpado e vingar o sangue do irmão, como era o costume na época. Mas ela discordava deles e ela queria que o rei declarasse o perdão ao filho culpado. A história da mulher com sua família em pé de guerra sensibilizou o lado paterno de Davi. Sua primeira reação foi garantir à mulher que seu filho seria poupado e nenhum mal viria sobre ele. E era exatamente isso que a mulher e Joabe, atrás dela, esperavam ouvir. A mulher ainda argumentou com o rei que garantisse que os vingadores de sangue não matariam seu filho. Davi então prometeu, em nome do Senhor, que o filho dela não cairia nas mãos deles. O juramento feito em nome do Senhor transformava as palavras em uma obrigação e não podia ser ignorado. Nesse ponto, a mulher tinha encurralado Davi e falou com ousadia ao rei. Se ele estava disposto a proteger um filho culpado que nem conhecia, ainda maior seria a sua obrigação de proteger o próprio filho. A questão dela era uma questão envolvendo o futuro de uma pequena família, mas a questão de Absalão dizia respeito ao futuro de uma nação inteira. No versículo 14, a mulher traz à tona uma verdade incontestável. Deus não faz acepção de pessoas e a sua lei é perfeita. Mas até mesmo Deus cria formas de demonstrar misericórdia aos transgressores e perdoá-los. É claro que ele castiga o pecado, mas também procura maneiras de reconciliar consigo o pecador. Este é um dos melhores textos do Antigo Testamento. Hoje nós sabemos muito bem que Deus planejou uma maneira de trazer os banidos de volta para Ele através da pessoa e da obra de Jesus. Ele se colocou no lugar dos pecadores culpados ao ser pendurado na cruz e receber o castigo que nós merecíamos. O discurso da mulher foi comovente e tocou o coração de Davi. Porém, o rei se deu conta de que o significado do pedido daquela mulher ia além dos limites da sua família. Ele percebeu que ela estava falando dele e de Absalão. Ao mesmo tempo, ele percebeu que a história toda não passava de uma invenção. E quando ele questionou a mulher, teve certeza de que aquele plano sutil tinha sido arquitetado por Joabe, pois ele sabia exatamente como tocar o coração de Davi. E a sua motivação, claro, tinha sido das mais nobres. E diante do posicionamento de Davi, durante a conversa com a mulher, inclusive jurando em nome do Senhor, não restou a ele outra alternativa, a não ser permitir que Absalão voltasse para Jerusalém. Joabe conseguiu o que queria e o que achava ser o melhor para a nação de Israel. Ele esperava que a reconciliação de Absalão com Davi impedisse uma rebelião. Porém, Davi impôs algumas restrições para Absalão. Ele deveria permanecer em sua própria casa, o que equivalia praticamente a uma prisão domiciliar. Ele deveria permanecer em sua própria casa, o que equivalia praticamente a uma prisão domiciliar, e não teria permissão de ir ao palácio ver o pai. E assim aconteceu.
A Bíblia diz que em toda a terra de Israel não havia um homem tão belo quanto Absalão. Da cabeça aos pés, ele não tinha nada feio e tinha uma bela cabeleira que ele cortava uma vez por ano, retirando nada menos que 2,5 kg de cabelo de sua cabeça. Essas informações começam a explicar por que Absalão se tornou popular em Israel. A mesma coisa aconteceu com relação a Saul. O povo de Israel foi atraído a ele pela sua beleza, pela sua estatura. O fato de Absalão ter tramado a morte do seu meio-irmão e de haver provado sua culpa ao fugir não significava muita coisa para o povo, pois as pessoas precisam de ídolos. E que figura mais apropriada que a de um príncipe jovem e bonito? A falta de caráter era irrelevante. O que importava era a sua posição, sua riqueza e sua excelente aparência. Absalão era o ícone da masculinidade e o povo o admirava. E ainda hoje as coisas não mudaram muito. Ele teve 3 filhos e uma linda filha chamada Tamar, que obviamente recebeu esse nome em homenagem à sua tia injustiçada. Absalão morou 2 anos completos em Jerusalém sem ver o pai. Durante os últimos 7 anos, se contarmos que ele esperou 2 anos para vingar Tamar, 3 anos em Jesur e mais 2 anos em Jerusalém sem contato com o pai, podemos imaginar que Absalão foi ficando cada vez mais amargo contra Davi, o seu pai. Ele havia sido banido de Israel porque assassinou seu meio-irmão Amon, mas ele se sentia inteiramente justificado em matar o homem que havia estuprado sua irmã, enquanto seu pai não havia tomado nenhuma atitude em relação a isso por 2 anos. Seu senso de justificação foi tornando a amargura contra Davi cada vez mais intensa. Frustrado por não poder ver o pai, Absalão tentou uma aproximação através de Joabe. Como foi ignorado por 2 vezes que o chamou, mandou os seus servos atearem fogo nos campos de cevada de Joabe para chamar a sua atenção. Isso mostrou como Absalão era um homem disposto a qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. É difícil pensar em um contraste maior do que aquele entre Absalão e o filho pródigo. O filho pródigo voltou humilde e arrependido, e Absalão voltou queimando os campos de Joabe. Através dos campos incendiados, Absalão conseguiu a atenção de Joabe. A lei exigia que um incendiário ressarcisse o proprietário do campo destruído. Como o povo viu o incêndio e sabia da lei, Joabe pôde visitar Absalão sem medo de ser mal interpretado. Absalão apresentou 2 alternativas a Joabe. Ou ele o levava ao rei para ser perdoado, ou o levava à justiça para que a sua culpa fosse provada e ele fosse executado. Ele preferia morrer a continuar vivendo naquela situação vergonhosa, naquela espécie de prisão domiciliar. Joabe ficou numa situação difícil, pois ele próprio havia planejado a volta de Absalão a Jerusalém. Ele sabia que o povo jamais permitiria que sua figura real mais querida fosse julgada e condenada por um crime. Joabe então transmitiu a mensagem de Absalão a Davi e finalmente e felizmente o rei permitiu que seu filho voltasse à sua presença. Absalão veio e se inclinou com o rosto em terra e o pai o recebeu com um beijo de reconciliação depois de 5 anos de separação. Mas apesar de pai e filho estarem juntos outra vez, não se tratava de uma paz verdadeira, mas sim de uma trégua muito delicada. Absalão ainda alimentava ambições secretas e estava determinado a tomar o trono de Davi. Os detalhes do plano secreto de Absalão você confere aqui comigo amanhã no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.